Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E depois da palavra vou deixar um louvor, amém, meus irmãos? E a palavra se encontra em Jeremias, capítulo 1, o versículo 6 e o versículo 7, amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 1, o versículo 6 e o versículo 7. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. O 7, meus irmãos. Porém disse-me o Senhor: Não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para você nessa manhã, meus irmãos, que quando Ele enviar eu e você para um lugar, meus irmãos, que você vá. Porque quando Deus manda, meus irmãos, Deus se responsabiliza. E que você não diga que você é um menino, porque quem coloca a palavra na tua boca é Deus, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente se acha pequeno. A gente acha que a gente não sabe falar. Mas quando Deus quer que você fale, entregue algo, meus irmãos, não é o que você quer falar, é o que Deus quer que você fale. E Ele coloca a palavra na minha e na tua boca. Então, quando Deus enviar você para um lugar, que você vá. Que você não tenha medo. Porque você confia no Deus que você serve. Porque quando Ele manda, meus irmãos, Ele se responsabiliza por mim e por você. Porque não é o que você quer falar, é o que Ele quer falar. E quando Ele mandar você falar, quando Ele quiser usar a minha você deixa ser usado por Deus. Porque enquanto Ele usa a minha você, meus irmãos, Ele cura as minhas tuas feridas. Enquanto Ele usa a minha você, meus irmãos, enquanto você entrega o que Deus manda, enquanto você faz o que Deus manda, Ele cuida de tudo que faz você chorar. Ele cura nossas feridas, Ele cicatriza nossas feridas, meus irmãos. Ele passa o bálsamo dele na minha e nas tuas feridas. Então que nessa manhã você se deixe ser usado por Deus. Quando Ele mandar você falar algo, você fale. Onde Ele enviar eu e você, que você vá. Porque enquanto você faz a vontade dEle, Ele cura as minhas tuas feridas. Ele cuida de tudo que faz você chorar. Então que nessa manhã você se deixe ser usado por Deus. Você não tenha medo. Você não se ache pequeno. Porque você somos pequenos. Mas o Deus que a gente serve é grande. E quando Ele manda eu e você, meus irmãos, ir até um lugar, Ele se responsabiliza por mim e por você. Porque muitas das vezes a gente acha que não é de Deus. A gente, meu Deus, será que é do Senhor mesmo? Mas quando Deus Ele manda, meus irmãos, você ir em um lugar, Ele se responsabiliza por mim e por você. E quando Ele manda, meus irmãos, não é o que você quer falar, é o que Deus quer falar. Porque Ele coloca a palavra na nossa boca, meus irmãos. Que você não tenha medo, meus irmãos. Quando Deus mandar eu e você entregar algo, que você entregue. Não importa o que seja. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Deus quer usar você não quer ser usado por Deus. Você tem medo. Você acha que não é de Deus. Mas que nessa manhã, quando Deus quiser usar você se deixe ser usado por Deus. Você vá. Você não seja covarde. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. Porque enquanto Deus usa você, Ele cuida de tudo que faz você chorar. Ele cura as minhas e as tuas feridas. Então que nessa manhã você se deixe ser usado por Deus. Onde Ele enviar eu e você, que você vá. Você não tenha medo. E quando Ele manda, meus irmãos, Ele vai na minha e na tua frente. Quando Ele manda, meus irmãos, Ele se responsabiliza. E não é o que eu e você quer falar. Quando Ele manda, é o que Ele quer falar. Então que você faça o que Deus manda. Porque você somos vaso. E Ele é oleiro. Quem manda em mim e você é o oleiro. E vaso tem que ser obediente, meus irmãos. Porque vaso rebelde, meus irmãos, tem que ser quebrado. Vaso rebelde tem que ser moldado. Porque quando vocês estão rebeldes, meus irmãos, o oleiro tem que quebrar, fazer outro vaso novo. Fazer um vaso de honra. Conforme Ele possa usar, da forma que Ele queira. Porque muitas das vezes Deus quer usar a minha você e você não quer ser usado por Ele. Aí é necessário Ele quebrar a minha você, fazer outro vaso novo. Fazer um vaso obediente. Para que Ele possa usar, encher de azeite. Um vaso de honra. Amém, meus irmãos? Agora eu vou louvar, amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar
Eu te chamei, eu te chamei. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. E onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilhará. E eu te encherei, e eu te encherei. Vai em paz, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, glória! Nessa manhã, meus irmãos, que eu e você se deixe ser usado por Deus, meus irmãos. Que eu e você deixe Deus usar a mim e você. Porque enquanto Ele usa a mim e você, meus irmãos, Ele cuida de tudo que faz você chorar. Ele cicatriza as minhas tuas feridas, meus irmãos. Ele passa o bálsamo dele na minha e nas tuas feridas. Então que nessa manhã você se deixe ser usado por Deus. Onde Ele mandar em você, que você vá. Você não se acovarde. Porque é os covardes que voltam, meus irmãos. E Deus conta com os corajosos. Porque muitas das vezes Deus manda você ir em um lugar e você não quer ir. E você tem medo. E você se acovarda. Mas quando Deus mandar, meus irmãos, que você vá. Que você não tenha medo, que você não se acovarde. Porque é os covardes que voltam, meus irmãos. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Porque a gente tem que fazer o que Deus manda, meus irmãos. Não é o que a gente quer, não. Porque nós somos vaso. E vaso tem que ser obediente. Vaso tem que ouvir a voz do oleiro. Então que nessa manhã você escuta a voz do oleiro. Onde Ele mandar em você, que você vá. Não importa se vão acreditar em mim você. Não importa se vão dar credibilidade em mim você. O que importa é que você faça a vontade do oleiro. Porque é o oleiro que manda em mim você. Faça a nossa parte. Se não der crédito para mim, para você, se não acreditar em mim você, é com a pessoa e Deus. Mas que você faça a sua parte. Quando Deus mandar você falar algo, que você fale. Você não se acovarde. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que não quer ouvir o que Deus quer falar. Quer ouvir o que convém para elas. Mas que você faça o que Deus manda. E quando Deus manda, Ele se responsabiliza, meus irmãos. Porque você tem que ouvir o que Deus quer falar. Não é o que você quer, não. E quando Deus quer conserto, meus irmãos, é poucos que querem se consertar. Aí diz que é mentira. Não quer ouvir o que o oleiro está falando. Mas que você faça o que Deus manda. Quando Ele mandar, você falar o que você fala, você entregue. Faça a vontade dEle. E não a do homem nem da mulher. Faça o que Deus manda. Porque enquanto você faz a vontade dEle, Ele faz a nossa. Enquanto você faz o que Ele manda, Ele cura as minhas tuas feridas. Ele cuida de tudo que faz você chorar. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos um ótimo dia.